Vamos lá. Continuando a nossa aula sobre isomeria, hoje nós vamos falar sobre isomeria espacial, ou também chamada de estereoisomeria. O que vem ser a isomeria espacial? É aquela que é explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais, que levam em consideração a distribuição dos átomos de uma molécula num arranjo tridimensional, ou seja, no espaço. Em outras palavras, significa que só iremos enxergar a diferença existente entre dois isômeros espaciais se fizermos o uso de modelos moleculares espaciais, que levam em consideração a distribuição dos átomos de uma molécula no espaço. A isomeria espacial ela se divide em isomeria cis-trans ou isomeria geométrica e também isomeria ótica. Começando pela isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, podemos dizer que ela acontece em compostos que apresentam duplas ligações ou ainda que apresentem estrutura cíclica. Nesse primeiro exemplo, nós vamos tratar da isomeria cis-trans em compostos que apresentam dupla ligação. Se vocês observarem, nós temos aí duas imagens também, e elas se referem ao 1,2 de cloroeteno. Pelo nome nós podemos perceber que nós temos uma cadeia carbônica de 2 carbonos ligados por meio de uma ligação dupla. Perfeito? Olha, se você observar aí, os 2 carbonos constituem as esferas maiores cinza, perfeito? E nós temos também ligados a eles, a esses carbonos, átomos de cloro e átomos de hidrogênio, perfeito? Em azul está um plano que corta os 2 carbonos que fazem a dupla ligação ao meio, certo? De forma que na primeira imagem nós temos os 2 cloros abaixo desse plano, orientados na mesma direção em um plano abaixo do plano principal que corta os 2 átomos de carbono que fazem a dupla ligação, certo? Nesse caso, quando esses 2 átomos de cloro, que são os elementos de maior massa ligado aos carbonos, tá certo? Estão orientados na mesma direção, ou seja, abaixo do plano principal que corta os 2 átomos de carbono, falamos que o composto é o cis, o isômero cis. Porém, na segunda imagem, nós percebemos, em azul, novamente, o plano que corta os 2 átomos de carbono que fazem a dupla ligação, e nós temos agora um cloro posicionado abaixo desse plano e um cloro orientado espacialmente acima desse plano. Eles estão em planos opostos, em regiões opostas em relação ao plano principal. Dessa forma, nós temos o isômero trans. Perfeito? É o que está falando aí, tá certo? Olha, repare na seguinte diferença. Na foto da esquerda, os 2 átomos de cloro estão do mesmo lado do plano, que divide a molécula ao meio, é o que eu acabei de falar. E por isso a fórmula cis. O cis do latim está aquém de, ou seja, abaixo de, inferior. Na foto da direita, por sua vez, nós temos os 2 átomos de cloro em lados opostos do plano que divide a molécula ao meio, que é o plano que corta a ligação dupla, ou seja, os 2 carbonos que fazem a dupla. Essa é a forma chamada trans, que do latim quer dizer para além de. Os 2 compostos podem ser representados da seguinte forma, logo abaixo aí, tá certo? Obviamente é assim que a gente vai ver a maioria das representações, embaixo aí, olha. E devido à posição espacial dos átomos de cloro no isômero cis, o cis 1,2 de cloroeteno é uma molécula polar e o trans 1,2 de cloroeteno é uma molécula apolar. Consegue perceber aí
que os cloros, o momento de dipolo de um cloro vai cancelar o momento de dipolo do outro cloro na molécula trans. Por isso, o momento de dipolo resultante é igual a zero. Tá certo? Em decorrência de diferentes estruturas, os isômeros cis e trans, eles têm propriedades físicas diferentes, como, por exemplo, a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, entre outros, e outras propriedades químicas. Exemplos interessantes, e que fica fácil da gente ver isso, são os ácidos maleico e fumárico. Olha, o ácido maleico, ele tem os grupos carboxílicos orientados para a mesma direção, ou seja, é um isômero cis. Então, ele sofre desidratação intramolecular e dá origem, conforme nós podemos ver na primeira equação química aí, ao anidrido maleico, tá certo? Por outro lado, o ácido fumárico, ele não é capaz de formar o anidrido, porque ele, como as carboxilas estão em lados opostos na molécula, e a gente consegue ver isso daí, o arranjo espacial não permite que a molécula sofra uma desidratação intramolecular, porque os dois grupos carboxílicos estão distantes e não tendo esse contato, a desidratação não ocorre, porque vocês viram que a desidratação se passa pela interação, ou seja, e essa interação é devida à proximidade entre as duas hidroxilas do grupo carboxílico, tá bom? Dessa forma, a gente pode ver aí, olha, que o ácido maleico e o ácido fumárico são isômeros geométricos, isômeros cis-trans, e, obviamente, se são isômeros, não são os mesmos compostos, são compostos diferentes. E tem todas essas propriedades aí diferentes, conforme vocês estão vendo na tabela. Solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e outros. Generalizando, nós podemos dizer sempre que vai ocorrer isomeria cis-trans nos compostos contendo dupla ligação entre carbonos, quando nós temos essa condição aqui satisfeita. Ou seja, os carbonos que fazem a dupla ligação estão ligados a 4 grupos, sendo R1, R2 no primeiro carbono, R3 e R4 no segundo carbono, certo? Para que ocorra a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, é obrigatório que R1 seja diferente de R2 e que R3 seja diferente de R4. Beleza? Obviamente, podemos ter a condição que R1, assim como R2, pode ser igual ou diferente de R3 e R4. Tá? Se o R2 for igual a R3, não tem problema nenhum. Se R1 for igual a R4, também não tem problema nenhum. Ou R2 for igual a R4, o que não pode é grupos iguais no mesmo átomo de carbono. Tá claro isso daí, não tá? Então guarda isso, que isso aí é uma condição fundamental para reconhecer a isomeria cis-trans em compostos que vão ter dupla ligação. A dupla ligação ela só permite a ocorrência de isômeros cis-trans porque ela é rígida. Eu não consigo rotacionar, certo? O eixo imaginário ali que existe numa ligação dupla, certo? E essa rigidez, devido à não rotação, permite a ocorrência da isomeria cis-trans. O mesmo acontece com estruturas cíclicas. A estrutura cíclica é uma estrutura rígida. Sendo uma estrutura rígida, ela não permite rotação e, por isso, também em compostos cíclicos pode ocorrer a isomeria cis-trans. É o que a gente fala nesse slide aqui agora. Beleza? Então, os compostos cíclicos eles apresentam um anel ou um núcleo que é um polígono plano ou reverso. Conforme as ramificações ou os substituintes estejam acima ou abaixo desse polígono, podem surgir casos de isomeria cis-trans. Perfeito? Ele fala aí que ela tem até um nome especial devido ao cientista que evidenciou essa situação. Então veja bem, é o que está mostrando aí, olha. O composto 1,2 de cloro ciclo propano. Eu posso ter o cis para ele e também o trans.
E a mesma e a condição para verificação é praticamente idêntica à que a gente vimos, a gente viu, né, desculpe, nós vimos anteriormente, que tem a dupla ligação. Nesse caso, a gente sempre pega dois átomos vizinhos de carbono, agora numa estrutura cíclica, e os grupos ou átomos que estão diretamente ligados a ele, que apresentem maior massa que a gente vai analisar. Então, entre cloro e hidrogênio, o que eu tenho que analisar é o cloro. Então, na primeira situação, ou seja, na molécula da esquerda, eu tenho os cloros. Você consegue ver aí, olha, eu tenho em azul um plano imaginário que corta os 3 átomos de carbono da molécula, e eu tenho, então, acima desse plano, os 2 átomos de cloro. Os 2 átomos de cloro acima, mesma orientação, ambos acima, isso quer dizer a mesma orientação, eu tenho o composto cis. Por outro lado, se você observar na figura da direita, em azul, o plano imaginário que corta os 3 átomos de carbono da estrutura cíclica, certo? E um cloro orientado acima desse plano e o outro, do outro carbono, orientado abaixo desse plano. Então, eles estão em direções opostas, perfeito? Eles estão orientados de maneira oposta em relação ao plano imaginário. Logo, lados opostos a esse plano, eu tenho o trans, perfeito? É o que está escrito aí embaixo. Veja bem, olha, na foto da esquerda, os 2 átomos de cloro estão acima do plano do anel. Na foto da direita, um átomo de cloro está acima e o outro está abaixo. As duas estruturas não podem ser superpostas. Eu não consigo encaixar, posicionar uma em cima da outra. De modo que temos 2 compostos diferentes, 2 isômeros. O primeiro é cis, os 2 cloros acima, e o segundo, o trans, um cloro acima e o outro abaixo do plano. Acho que está bem tranquilo de verificar isso daí, né? Beleza? Temos também a isomeria ótica. A isomeria ótica está relacionada com a capacidade de um isômero óptico desviar a luz polarizada, seja para a direita ou seja para a esquerda. Perfeito? Mas antes de mais nada, eu vou abordar aqui brevemente, tá? Não é nosso objetivo detalhar isso, então eu vou falar aqui brevemente, de forma bem simplista, sobre a luz, tá? A luz natural e a luz polarizada, só para a gente saber o que é luz polarizada, porque é essa aqui, os isômeros ópticos têm o poder de deslocar. A luz comum ou a luz natural, ela é formada por ondas eletromagnéticas. E nós sabemos que as ondas eletromagnéticas, elas têm associadas a elas um plano elétrico e um campo elétrico e um campo magnético, perfeito? E essa vibração ocorre, e esses campos, o elétrico e o magnético, eles estão de forma bem perpendicular entre si, ou seja, com um ângulo de 90 graus, perfeito? Conforme está apresentado. Se a gente conseguir, e além de estarem opostos aí, estarem orientados perpendicularmente um ao outro, os campos elétricos e magnéticos da luz da radiação eletromagnética, esse eixo imaginário, certo? Ele consegue girar, ele gira e ele fica girando todo instante. Conforme, então, a gente pode ver na letra A aí, é como se a gente conseguisse ver a luz natural, a luz comum, que é a radiação eletromagnética, de frente. Então a gente veria isso daí, porque eu tenho aquele campo elétrico e o campo magnético girando, certo? Conforme está aí, olha. Além disso, à medida que a luz caminha, esses 2 planos, que é o plano do campo elétrico e do campo magnético, eles giram em torno do seu próprio eixo de propagação, de modo que se nós conseguíssemos ver a luz de frente, chegaríamos à conclusão que veríamos a letra A aí, certo? Porém, a luz polarizada, os planos de vibração elétrico e magnético, eles não giram, certo? São fixos. De maneira que, vendo de frente uma luz polarizada,
a gente veria a imagem representada em B. Perfeito? É meio abstrato, mas é só uma introdução para a gente entender que a polarização ela diminui, né, essa questão desses campos aí, ó, perfeito? Da intensidade, diminui a intensidade, porque ela corta esse efeito de rotação de um eixo principal que interliga, né, os dois campos, elétrico e magnético. Então é comum representar a luz polarizada por apenas um dos planos. Veja bem que em B eu tenho uma orientação, desculpa, no eixo X e uma orientação no eixo Y. Em C eu estou mostrando aí a representação da luz polarizada em apenas um dos planos. Perfeito? Se vocês quiserem aprofundar um pouco sobre isso, tá? Mas não é o meu objetivo aqui. Só para mostrar para vocês a diferença da luz natural e a diferença da luz polarizada. Então, a isomeria, já que nós estamos falando de isomeria ótica, então estou falando de substâncias que são opticamente ativas. O que são substâncias opticamente ativas? São as substâncias que vão ter a capacidade de desviar a luz polarizada, o plano da luz polarizada. Perfeito? Fazem girar esse plano de polarização da luz. Para que uma substância química seja opticamente ativa, ou seja, tenha a capacidade de desviar essa luz polarizada, ela não pode ter nenhum plano de simetria na sua molécula. Ela tem que ser completamente uma molécula assimétrica. Perfeito? Tem que ser assimétrica, uma molécula assimétrica, não pode ter um plano de simetria. Mas o que seria um plano de simetria? Olha, um plano de simetria é um plano que cortaria uma molécula, uma substância, ou fazendo uma analogia a um material, cortasse um objeto ao meio e o dividisse em duas partes iguais, idênticas. Perfeito? Quando não tenho esse plano, eu estou falando de uma substância assimétrica. E para ser uma substância opticamente ativa, tem que ser uma substância assimétrica. Perfeito? Aqui a gente mostra imagem, né? Obviamente eu estou tirando essa aula do livro do Ricardo Feltri. E são trechos retirados de lá, que estão aí para vocês, que eu estou apresentando para vocês. Aí está mostrando para a gente ter essa ideia de assimetria, que na química ótica nós chamamos de quiralidade, tá certo? Uma molécula quiral é aquela que ela vai ter característica, uma isomeria ótica, e ela tem a capacidade de desviar a luz polarizada, perfeito? Então, para ser uma molécula ser quiral, ela tem que ser assimétrica. E aí mostrando que, no caso, a imagem das mãos, a imagem da mão direita coincide com a mão esquerda. Perfeito? Mas eu não consigo sobrepor, e está mostrando isso na segunda imagem, nessa imagem do meio, eu não consigo sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda. Eu não consigo. Assim como eu não consigo usar uma luva da mão direita na mão esquerda. Certo? Se eu conseguisse, eu teria a condição de simetria. Como eu não consigo, eu tenho uma condição de assimetria. Perfeito? Como que a gente vai verificar isso? Olha, então para ter atividade ótica, eu tenho que ter uma molécula orgânica, no caso, né, que eu estou estudando dentro da química orgânica, eu tenho que ter uma molécula que seja assimétrica. Molécula assimétrica vai ser aquela que apresenta o carbono assimétrico, ou o carbono quiral. Que nesse exemplo aqui do ácido lático, tá certo? É o carbono que tem o asterisco. E aí fica fácil ver, nós já até havíamos comentado sobre ele, o carbono quiral é aquele que vai estar ligado a 4 grupos, 4 átomos ou grupos diferentes.
Porque se fossem grupos iguais, eu conseguiria obter planos que eu cortasse a molécula e dividisse ela em duas partes iguais. Quando o carbono é quiral ou assimétrico, ligado a 4 grupos diferentes, eu não tenho esse plano. Eu nunca vou encontrar esse plano porque ele não existe. Certo? Aí, molécula assimétrica, propriedade isomeria ótica. Perfeito? Então, olha, o exemplo clássico é o ácido lático, o ácido alfa-hidroxipropanoico, ou ainda ácido 2-hidroxipropanoico. Ele é proveniente do leite, e aí está representada a fórmula estrutural dele. O carbono central, que é o do asterisco, ele é assimétrico. Costuma-se indicar os carbonos assimétricos com um asterisco, tá? Aqui, na verdade, não costuma, em questões assim, é você que tem que identificar. Está identificado aqui justamente por questões didáticas. E eles são ligados, esses carbonos assimétricos, são ligados a grupos diferentes, conforme está mostrando aí. Olha, esse aí do ácido lático, a um hidrogênio, a uma hidroxila, a um CH3, que é um grupo metila, e a um grupo carboxílico. Lembrando a estrutura tetraédrica do carbono, faz 4 ligações. Perfeito? Então, se tiver carbono quiral ou assimétrico, tenho isomeria ótica. E esse composto é capaz de desviar a luz polarizada, o plano da luz, ou para a direita ou para a esquerda. Se ele gira para a esquerda, ele é chamado de levógiro. E se ele gira para a direita, ele é chamado de destrógeno. Perfeito? Conforme a gente pode ver aí, olha, e aí tem aquela ideia lá da quiralidade da mão direita e mão esquerda. Quando eu ponho uma molécula diante de um espelho plano, eu tenho a imagem dela, certo? E essa molécula ela tem um carbono quiral. Então a imagem de uma molécula diante do seu espelho é o outro composto, é como se fosse o arranjo do outro composto. Repare aqui que esses dois compostos, sendo que um é imagem da outra, são conhecidos como enantiômeros, ou ainda par de enantimorfos, ou ainda antípodas ópticos, mais comumente chamados de enantiômeros, tá certo? Eles não são sobreponíveis. Perfeito? Você percebe aí, olha nessa imagem aqui do lado, que eu consigo encaixar a hidroxila na hidroxila, o hidrogênio no hidrogênio, só que eu não consigo encaixar CH3 com carboxila. Perfeito? Então, eles são compostos diferentes, porque eles não têm o mesmo arranjo no espaço. Perfeito? Não conseguem se encaixar, porque eles não têm esse plano de simetria, devido à presença do carbono quiral. Então, você poderá... Vamos ler isso daí para ver se está batendo com o que a gente falou. Você poderá perceber que se tentarmos encaixar, entre aspas aí, uma molécula na outra, nunca haverá coincidência de todos os grupos. É o que eu mostrei aí, olha. O grupo CH3 não coincidiu com o grupo carboxílico, COOH. Eles são, portanto, moléculas diferentes, porque se fossem iguais, encaixaria, teria um encaixe perfeito. Para visualizar melhor esse fato, você poderá montar os modelos usando bolinhas de isopor coloridas, espetadas em palitinhas de fósforo. Então fica esse desafio aí, quem quiser fazer, para complementar isso daí, ter uma visualização melhor, tridimensionalmente falando. Das duas moléculas ao lado, uma representa o ácido lático destrógeno, e nós escrevemos ácido D-lático, esse D de destrógeno, ou ácido mais lático, né? Que é o que desvia a luz para a direita, certo? Sentido horário. E a outra é, obrigatoriamente, o ácido lático levogiro. E nós escrevemos ácido L-lático, né? Esse L de levogiro. Ou ácido menos, porque ele desvia para a esquerda, sentido o quê? Anti-horário. Perfeito? Olha, nós podemos perceber aqui que existem, esse composto aí, ele traz para a gente dois carbonos assimétricos, e os dois já estão marcados com asterisco na molécula do composto.
Observe que são os carbonos 2 e 3. Eles são carbonos assimétricos ou carbonos quirais. Olha, e existe, está do lado aí, uma maneira de descobrir quantos compostos, quantos isômeros eu tenho para uma determinada estrutura baseada no número de carbonos quirais. Basta pegar o número de carbonos quirais, 2 elevado ao número de carbonos quirais. Por exemplo, esse composto tem 2 carbonos quirais, conforme a gente viu. Então, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, eu tenho 4 isômeros óticos para esse composto, que é o ácido alfa-hidroxi-beta-metil succínico. São os compostos representados pelas letras A, B, C e D. Tá aí. Perfeito? Os isômeros. Lembrando que B é a imagem de A e D é a imagem de C. Perfeito? E eu tenho como nenhum é sobreponível no outro, A não é sobreponível em B e D não é sobreponível em C, então são compostos diferentes. Obviamente, entre A e B, um vai ser testrogiro e o outro levogiro. Entre C e D, um vai ser levogiro e o outro é destrogiro. Perfeito? Vai deslocar para a direita e para a esquerda a luz polarizada. Perfeito? Eu consigo observar aí, olha, que os isômeros A e B, por um ser a imagem do outro no espelho, certo? Eles são chamados de enantiômeros. Certo? E assim como C e D, um é a imagem do outro, também são chamados de enantiômeros. Certo? São isômeros óticos que um são a imagem do outro, diante do espelho plano, não sobreponíveis, sempre. Porém, B é isômero de C também, e B é isômero de D. Então, no caso, quando eu tenho esses isômeros que não são imagens, porque o B não tem o C como imagem e nem D como imagem. Certo? Então, nesse caso, nós chamamos de diastereoisômeros. Tá? Enantiômeros é quando um é imagem do outro, exemplo, A e B. E exemplo também, C e D. E diastereoisômeros, quando eu tenho esses isômeros que não são imagens. Exemplo, A e C, ou A e D, ou B e C, ou B e D. Diastereoisômeros. Ok? Veja bem, quando nós temos também uma mistura de isômeros com propriedade ótica, mas que eu tenho 50% de destrogiro e 50% de levogiro, no final, o efeito de um 50% anula do outro. E eu tenho uma mistura racêmica ou um racemato. Então, mistura racêmica ou racemato é uma mistura, uma solução, que ela vai ser opticamente inativa. Certo? Porque o efeito de um isômero anula o efeito do outro isômero. Então, nesse texto aí está bem claro o que é falando de mistura racêmica, tá certo? Que ela é oticamente inativa, porque o efeito de um isômero anula o efeito do outro, porque eles estão 50% em cada um na solução, tá certo? Está mostrando aí que o número de misturas racêmicas é dado pela expressão 2 elevado a n menos 1, tá? Então, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, vai me dar um número de isômeros. E 2 elevado a n menos 1, onde n também é um número de carbonos quirais, vai me dar um número de misturas racêmicas, baseado numa determinada estrutura, levando em consideração o seu número de carbonos quirais. Beleza? Então, aqui é importante que vocês tenham nesse slide aqui compreendido o que vem ser racemato ou mistura racêmica, o que é um enantiômero, que são um par de enantiômeros, e o que vem a ser um par de diastereoisômeros. Perfeito? Qualquer coisa, dá uma aprofundada ou me perguntem depois. Nós temos ainda
compostos com dois carbonos assimétricos, mas esses carbonos assimétricos ou quirais, eles são iguais. Então, eu vou ter um efeito de compensação interna. Veja bem nesse exemplo aqui, olha, eu tenho dois carbonos quirais ou assimétricos, mas esses carbonos são iguais. Por que esses carbonos são iguais? Porque eles estão ligados a grupos iguais. Ou seja, ambos os carbonos têm hidrogênio ligado a ele, tem hidroxila ligada a ele, tem o grupo COOH ligado a ele, e tem todo o outro grupo, tá certo? Que é um grupo igual, que é justamente o outro carbono quiral ligado ao hidrogênio, à hidroxila e ao grupo carboxílico. É esse grupo aqui, tá certo? Então, apresento aqui para vocês. Então, olha, nesse exemplo, ao contrário do que se verifica nos compostos com vários átomos, com vários carbonos assimétricos diferentes, os carbonos assimétricos 2 e 3, eles são iguais, ou equivalentes, pois ambos estão ligados aos mesmos grupos. Existem dois isômeros com atividade ótica, lembra bem, né? E enantiomorfos, ou enantiômeros, ou seja, um é a imagem do outro, que é o ácido D-tartárico, esse D de destrogiro, e o ácido L-tartárico, L de levogiro. Levogiro desloca para a esquerda a luz, perfeito? E o destrógiro para a direita. Misturados em partes iguais, então se eu tenho partes iguais do destrógiro e do levogiro, eu tenho uma mistura racêmica ou um racemato, que não vai ter atividade ótica, perfeito? E por isso é opticamente inativo por compensação externa. Compensação externa, certo? Eles estão na mesma proporção. No entanto, agora existe um isômero que por si só não tem atividade ótica. Por que ele não tem atividade ótica? Porque ele passa a ser uma molécula simétrica, certo? Passa a ser uma molécula simétrica por compensação interna. E essa molécula é chamada de ácido mesotartárico, que possui um plano de simetria, esse que está representado aí, olha, nessa imagem aí, olha. Essa figura azul, tá certo? Um retângulo que corta um plano imaginário entre os dois carbonos assimétricos, dividindo a molécula em duas partes iguais. Se dividiu a molécula em duas partes iguais, eu tenho um plano de simetria. Então, por isso, esse isômero aí, que é o ácido mesotartárico, ele é opticamente inativo, ou seja, não desloca a luz polarizada nem para a esquerda nem para a direita. Então, ficar atentos nisso daí. Agora, vamos fazer uns exercícios para treinar, certo? Até agora, já foram detectados mais de 180 moléculas no espaço. Porém, em 2016, a revista Science publicou a descoberta da primeira molécula quiral detectada no espaço. Molécula quiral vai ter carbono quiral e, consequentemente, vai ter que ter atividade ótica, deslocamento da luz. A descoberta foi feita analisando-se as ondas rádio provenientes de uma parte fria de uma nuvem de poeira e gás do centro da nossa galáxia, conhecida por Sagitário B2. Esse efeito aumenta o interesse por novas pesquisas para se compreender a quiralidade nos fenômenos naturais. A descoberta também cria novas expectativas de se encontrarem no espaço algumas das substâncias responsáveis pelos processos vitais de organismos vivos na Terra. Beleza. Qual substância foi encontrada no espaço? Olha, eu tenho que analisar somente aquela informação lá do início que fala que é uma molécula quiral. Ou seja, vai ser a que tem carbono quiral. Só que um detalhe importante é que a gente poderia ficar em dúvida entre a letra A, que eu tenho um carbono quiral, é esse daqui, olha, é um carbono da estrutura cíclica, está ligado a hidrogênio, a um átomo de hidrogênio, a um grupo metila, a um oxigênio, numa estrutura cíclica, não tem problema ter estrutura cíclica, tá? O carbono assimétrico pode ocorrer em estrutura cíclica, e a um outro CH2 aqui da estrutura cíclica, carbono quiral. Mas se você olhar,
Na D eu também tenho 2 carbonos quirais. No entanto, são carbonos quirais iguais. Então eu tenho um efeito de compensação interna aí, tá certo? Um anula o efeito do outro. Então essa molécula ela não é oticamente ativa, ela não é quiral, embora tenha carbonos quirais. Tá certo? Então a melhor resposta é a letra A. Tranquilo? Nesse outro, fala o seguinte, o ibrutinib é um fármaco utilizado no tratamento de algumas formas de leucemia e também em outros tipos de câncer. A estrutura molecular do ibrutinib é mostrada abaixo. Perfeito? Nós vamos analisar. A respeito do ibrutinib, pode-se dizer que o composto tem 24 carbonos na sua estrutura. Aí contando aí, olha, você vai perceber que não tem, tá? Você vai ter que contar aí cada pontinho como carbono. Faço um desafio para vocês para contar aí, olha. Vou marcar aqui para vocês os carbonos, vocês contem aí e vão ver que é diferente de 24. Está errado. Letra B, funções orgânicas aldeído e amina na estrutura? A amina tem nitrogênio ligado a carbono, tem amina, perfeito? Mas não tem aldeído. Onde está aparecendo o oxigênio aí, eu tenho a função éter numa situação e amida na outra. Éter aqui e amida aqui. São isômeros óticos? Esse composto tem isômeros óticos? Tem isômero ótico. Só que para ter isômero ótico tem que ter carbono quiral. Então tem carbono quiral aí. Qual carbono quiral tem aí? Temos um carbono quiral. Tá? Onde está esse carbono quiral? É esse carbono aqui, olha. Certo? Ele está ligado a um hidrogênio, que está implícito aí, ao nitrogênio, e a 2 grupos diferentes dentro dessa estrutura cíclica aqui, dentro desse anel. Certo? Então, a C que está correta. A E está errada porque não são 2 carbonos quiral, é apenas um. E a D está errada também, porque funções orgânicas cetona e amida na estrutura, a amida tem, mas cetona não, tá? Esse dupla O aí é uma carbonila de um grupo amida. Perfeito? 3 compostos assinalados como A, B e C são apresentados abaixo. Com base nas estruturas moleculares desse composto, é correto concluir que, letra A, existem 2 isômeros espaciais, tanto para A quanto para B? Não. Para A eu tenho o cis e o trans. Consegue verificar aí, olha? Que eu tenho duplas entre carbonos e 2 grupos diferentes ligados a cada carbono. Então eu tenho o cis e o trans. Mas B não apresenta isomeria, então está errado. Letra B. A molécula C é altamente polar? Não. Como eu tenho só carbonos interligados aí, esse é o benzeno, eu tenho uma molécula altamente apolar. É baixa polaridade. Tá? A fórmula molecular de B é C6H12? Não. O benzeno, a fórmula molecular dele é C6H6. Perfeito? Lembra das duplas alternadas aí em B. D. A geometria de C é angular? Não. Carbono tetraédrico, geometria tetraédrica aí, né? No CCl4, tetracloreto de carbono. Só pode ser a letra E. A letra E que está correta. Existem 2 possíveis isômeros geométricos para A, o cis e o trans. Perfeito? A fentamina, de fórmula C6H5, CH2, CH, NH2, CH3, é um fármaco com ação estimulante sobre o sistema nervoso central. Esse fármaco pode ser representado por 2 compostos que apresentam a mesma fórmula estrutural, mas só um deles tem efeito fisiológico. A obtenção de medicamentos que tenham esse comportamento constitui um desafio para os químicos. Aí está falando, o Prêmio Nobel de Química foi otorgado aos químicos, tá? William, dos Estados Unidos, Barry, Noyor, do Japão, por desenvolver métodos de síntese com catalisadores assimétricos que permitem obter o enantiômero que interessa. Enantiômero, lembra, um é a imagem do outro, isomeria ótica tem carbono quiral ou assimétrico.
O comportamento da anfetamina e os trabalhos dos químicos laureados, né, agraciados com o Nobel, dizem respeito a... Então, olha lá na molécula da anfetamina. O que eu tenho nela? Esse carbono aqui, olha, ele está ligado a 4 grupos diferentes. Está ligado ao hidrogênio, a um NH2, a um CH3 e a um CH2C6H5. 4 grupos diferentes. Carbono, quiral ou assimétrico. Então, veja bem, diz respeito. Letra A, a isomeria de função em compostos com a mesma composição e com estruturas diferentes? Não. Isso não é isomeria de função. Tem isomeria ótica aí, olha. A isomeria ótica em que o composto tem pelo menos um carbono assimétrico? É essa, letra B, que está correta. Perfeito? Por causa do carbono quiral. Matei a charada. Veja esse daqui, olha. Só de olhar a questão aí, olha, essa imagem aí. Elas não são sobreponíveis, certo? São isômeros, um é a imagem do outro. São enantiômeros. Enantiômeros faz parte da isomeria ótica. Então a letra D, com certeza. Mas vamos ler a questão. A molécula 1 tem a mesma forma molecular da molécula 2. Ou seja, as duas substâncias são isômeros. Perfeito. A molécula 1 é a imagem de espelho da molécula 2. E vice-versa. Esse tipo de isomeria denomina-se isomeria ótica. Letra D. Esse outro fala o seguinte: como o biogás é proveniente da fermentação de matéria orgânica, pode-se dizer que ele também é proveniente da fermentação anaeróbica de proteínas que apresentam em suas estruturas aminoácidos, entre os quais a metionina e a cisteína, fonte de enxofre para a produção do gás sulfídrico, cujas fórmulas são dadas. Tá? Aí o que a gente tem nessas fórmulas aí? Olha, fico atento que elas não são isômeros. Tá? Ah, Tiago, por que não são isômeros? Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, não se esqueçam disso. Então, se você contar o número de carbonos que tem numa e na outra, na primeira você tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. E na outra? 3. Então já não são isômeros. Então vamos lá. Por quê? Porque eu já consigo eliminar umas alternativas aí. Olha. A respeito desse composto, assinar a alternativa correta. A metionina é um antíbota óptico da cisteína? Quer dizer, são isômeros ópticos? Não, não são. Então já está errado, né? Porque não são isômeros. Aí eu corto a letra E também lá embaixo. Olha, ambos constituem um par de isômeros entre si, cuja isomeria é chamada tautomeria? Não são nem isômeros. Letra B, a cisteína é um isômero de posição da metionina? Não são isômeros. Tem fórmula molecular diferente. C, ambos possuem carbono assimétrico na estrutura? Logo apresentam atividade ótica? Com certeza é essa. Quem é o carbono quiral? Vou marcar aqui para vocês. É esse carbono quiral nessa metionina. E na cisteína é esse o carbono quiral. Beleza, pessoal? Um abraço para